Boa noite a todos, que a graça e a paz seja com todos. Vamos fazer nossa oração de investimento. E o melhor investimento deve começar com a sua melhor parte da vida. Coisa mais importante que está na sua vida é a sua memória. Quem não investe na sua memória, não adianta ter dinheiro, não adianta ter um lindo corpo, não adianta ter abundância das coisas, porque a mente, a memória, é a parte mais importante no ser humano. E a gratidão, o que faz com a memória? Ativa. Amém? Então ela exercita a memória. E quando se exercita a gratidão, se livra de tanta coisa negativa. Por exemplo, você conhece alguém grato com a vida, depressivo? Você conhece alguém grato, azedo? Conhece? Então a gratidão é um preventivo também. Contra a depressão, contra o mau humor, contra o azedume, contra o negativismo e contra a mediocridade. Porque o grato a Deus, ele não fica atrás de micuinhas de ninguém. Amém? São coisas bem simples, mas de uma importância tremenda. Amém? Não é fácil mudar uma cultura. Não é fácil sair do ranço de uma cultura familiar que traz como legado se preocupar mais com a vida dos outros que com a sua. Isso é cultura familiar. Que Deus tenha de nós, e Ele tem, por isso que eu insisto. Pai, muito obrigado. Obrigado, Paizinho, pelo teu amor, pela tua graça, pelas tuas misericórdias. Obrigado, Senhor, pelas instruções da tua palavra. Obrigado, porque bem nenhum nos tem faltado. E eu peço perdão pelas nossas ingratidões, pelo esquecimento e também por nos deixar muitas vezes sermos influenciados por pessoas negativas e também por ideologias erradas. Perdoa-nos, Senhor, e ajuda-nos a termos sempre uma disposição de alma e de espírito, e ó Senhor, para também construir a vida e desenvolver bons hábitos, baseado e fundamentado, instruído pelos princípios do Senhor. Eu quero abençoar a todos, Pai, que segundo o que cada um reconhece que tem recebido do Senhor, que sejam também recompensados pela gratidão que tem ao Pai. Eu quero abençoar e confirmar as orações de meus irmãos, segundo o que também pedem para si e pedem para os outros, Pai, que sejam semeadores, abençoadores, e que sejam, Senhor, sempre gratos a Ti, sabendo que o Senhor tem tudo sob controle. Eu abençoo a todos e peço-te, ó Pai, que na continuação desse culto, o Senhor use de misericórdia para com todos, falando individualmente com cada um, que a palavra venha como luz para o caminho, como resposta para as dúvidas e como uma força espiritual para o espírito de cada um. Nós abençoamos a todos e pedimos em nome de Jesus estas bênçãos. Amém. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu
e entregou tudo que era seu e me fez viver. Turururu, turururu, turururu. Declare: eu te agradeço. Eu te agradeço. Aplauda o Senhor. Obrigada, Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Podeis assentar. Louvamos ao Senhor pela sua graça. Dizei aos justos que bem lhes irá. Justo não é aquele que nunca falhou, que não falha. Justo é aquele que nunca desiste de lutar para vencer, se esforça para melhorar, enfim, é aquele que está num processo de crescimento, de ajuste e de uma disposição para vencer as fraquezas e as dificuldades que tem. Não esqueçamos que é o ano da justiça. Então, se você não faz a sua parte, o que você pode esperar? Então, quem se ajusta, bem irá. Mas quem não se ajusta, diz, já está determinado, que mal lhe irá. Porque cada um comerá dos resultados de sua escolha e no que se envolve. Eu estou falando aqui já há dias sobre as escolhas e as decisões. São as escolhas e decisões que tomamos no passado que construiu a nossa vida até o presente. E como as misericórdias se renovam a cada manhã, como o ajustar se oportuniza a recomeçar, a reconstruir, a se corrigir, a, enfim, se consertar. Então, nunca devemos desistir. Como as misericórdias se renovam, não pense que até mesmo hoje, que você deu tudo errado. As misericórdias se renovam. Creia que Deus continua lhe oportunizando, lhe perdoando, disposto a lhe ajudar. Mas, quero dizer, Deus não toma decisão Ele já decidiu que se você quiser e ouvir, você comerá o melhor desta terra. Isso Ele já decidiu. Amém? Que para quem quer, Ele já decidiu que tudo se torna possível ao que crê. Ele já decidiu que tudo que o homem semear, ele irá colher. Ele já decidiu que quem abençoa será. Amém? Então ele já decidiu coisas que estão ao nosso alcance, mas ele não impõe isso que ele decidiu dentro ele coloca adiante. Amém? Deuteronômio 11, 26, olha o que diz ali. Eis que hoje ponho diante de vós a bênção e aí então, cada um escolhe o que quer. Deuteronômio, vede que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Mas olha o que produz. A escolha que cada um faz. O que produz a bênção? A obediência aos mandamentos. O que produz a maldição? 28. Porém a maldição, se não obedecerdes, se não quiserdes as coisas na ordem certa como foram criadas. Então, o que acontece? Por exemplo, como é que se transforma uma maldição? É você não acreditar na potencialidade que está dentro de você.
Se você não acredita que está dentro de você já, colocada por Deus, quando Deus lhe criou, a capacidade, o potencial para você vencer na vida, se você não acreditar, você vai ficar na maldição. Não é verdade? E quem acredita, vai construir bênção. Amém? Está vendo? Por exemplo, quem acredita na lei da semeadura, toma muito cuidado no que semeia e vai colher. Mas quem não acredita na lei da semeadura, não está nem aí, e aí a vida vai realmente devolver para ele o que ele, sem cuidado, faz. Como a vida devolve para cada um, o que cada um com cuidado também faz. Amém? Então a bênção e a maldição são escolhas. Vamos recapitular alguma coisa aqui, porque eu quero ver se concluo essa parte hoje aí, que tem algo muito especial aí pedindo espaço para ser compartilhado com a igreja. Então, são as escolhas e as decisões que constroem, que construíram, e que se a sua construção não está boa, sua vida não está boa, os resultados da sua vida não estão bons, você pode ainda recomeçar. Então, primeira atitude para você ir bem: nunca te deixe atingir pelos erros dos... Por que eu insisto? Porque você não precisa se deixar influenciar pelos legados hereditários, pelo meio social, da onde você veio, onde você convive. Você não precisa ser, mesmo que tenha vindo de uma família medíocre, você não precisa ser medíocre. Ah, mas é o meu legado. É o seu legado sem Cristo. Mas se você pertence a Cristo, hoje você tem legado divino. Você não tem mais condenação. Você não precisa mais pagar pelo seu passado. Os seus pecados já foram perdoados e cancelados. A vã maneira de viver que seus ancestrais viveram, você não é mais obrigado a viver. Você não está determinado ou designado para morrer da morte que morreu seu pai, seu avô, seu bisavô. Porque através de Cristo é uma nova história. No momento em que você pertence a Cristo, você se torna uma nova criatura. Amém? E se tornou uma nova criatura, as coisas velhas já passaram. Se já passaram, tudo se faz novo. E o que produz essa mudança toda? A reconciliação com Deus. Então, quando a pessoa ela é reconciliada com Deus, ela se torna filha de Deus. E se é filha, é herdeira. E se é herdeira, é co-herdeira com Cristo. E através de Cristo nós temos acesso a todas as bênçãos espirituais. Olha o que diz Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Não está dizendo nos abençoará. Nos abençoou, já deliberou, já aprovisionou, já está em depósito, é uma herança já reservada que é sua. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, mas aonde estão elas? Nas regiões celestes em Cristo. Amém? Por isso que Paulo diz lá em Colossenses 3:1, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Que coisa?
as bênçãos espirituais nas regiões celestes. Amém? Então quem foi ressuscitado, busca as coisas que são de cima. Mas as coisas que são de cima, meu querido, minha querida, não é espiritualismo. Não são coisas espiritualistas, não. O sistema religioso traz uma grande confusão. E quem vai buscar o espiritualismo não tem as respostas para as necessidades que tem, para os problemas que vive. As coisas que são de cima são as instruções divinas para cada área da vida. Amém? As instruções divinas para cada área da vida. Então aqui está uma instrução, algo que vem de cima e que foi dado nos anúncios, informado aos irmãos nos anúncios. Esta política de gênero que está ali, através das cartilhas nas escolas. Esse procurador do país, esse homem do governo, ele estará alertando os pais não são obrigados a aceitar esse tipo de instrução para os filhos. Isso era a política desses governos errados que estavam aí, que ainda não querem tirar as cartilhas. Pode reclamar. A Constituição dá toda a proteção. Então agora, porque vem da escola, essas escolas públicas aí, com más intenções, desses desvios que fizeram, estão ensinando homossexualismo já desde a criança pequena. Não estou discriminando, mas isso não é matéria de ensino. Se alguém optar pelo erro, que opte quando tiver idade, fazer as escolhas. Quando que uma criança tem capacidade para já ser instruída no mal? Se defender? Os irmãos estão vendo? O que são as coisas que estão de cima? São instruções sadias para a família. Instruções sadias para a sociedade. Instruções sadias para manter o emprego, o trabalho. As coisas que são de cima não ensina a protestar, a fazer greve, a fazer quebra-quebra. As instruções que são de cima não ensina e não apoia ninguém a falar mal de autoridade. As instruções que são de cima ensina a abençoar. Amém? As instruções que são de cima não apoiam ninguém a impedir quem quer trabalhar, quem quer transitar. As instruções que são de cima não interrompem trânsito em protesto a isso ou aquilo. As instruções que são de cima é contra cruzar os braços e deixar de atender. Amém. Amém, amados. Então, você quer vencer na vida? Não se deixe atingir pelos erros dos... Que erros são esses? O modelo que o mundo faz, a política que o mundo faz. Isso é erro. E quando você está junto lá, fazendo, apoiando, você já se deixou atingir. E quem se deixa atingir, para de ser abençoado. A bênção é interrompida. E não tem oração que melhore a vida de quem se deixa influenciar por pessoas erradas.
Não tem jejum e não tem monte. Não tem tipo de consagração que remova consequências de quem se deixa influenciar por filosofias e ideologias erradas. Amém. Nós não precisamos correr atrás da bênção. Nós simplesmente devemos seguir as instruções que vêm de cima, aonde Cristo está sentado, aonde estão aprovisionadas toda a sorte de bênção espiritual. Amém? Já está aprovisionada. Você é filho. Se é filho, é herdeiro. Amém? Então são instruções práticas. Segundo conceito, respeite aqueles que têm e aqueles que sabem. Pode ver que alguns segmentos aí errados, escolhem alguém como culpado. O culpado são os ricos. O culpado são a elite. O culpado são os patrões. Pois é, agora pense numa sociedade sem a elite. Quem são os geradores de emprego? É o Zé Povo ou é a elite? Me ajudem. Foram embora? Tem alguém aqui? Está vendo? Como o Deus desse século cega o entendimento. Vamos para 2 Coríntios 4:4. O Deus desse século. 2 Coríntios 4:4. O que diz ali? O Deus desse século. Quem é o Deus desse século? Quem é o Deus desse século? O diabo. Que ensina as pessoas a viverem só aqui. O diabo não está preocupado, aliás, ele nem instiga muito, ele nem provoca muito, ele nem leva as pessoas a pensar sobre a eternidade, mas só aqui, no momento aqui, no aqui ou agora, e os resultados, não importa como vêm, mas que venham. O Deus desse século cega os entendimentos dos incrédulos. Mas tem outra palavra interessante aqui, incrédulos. Quem são os incrédulos? Os incrédulos são os que ouvem as pregações e não levam a sério. Os incrédulos estão dentro das igrejas, não estão fora. São os que conhecem a palavra, que ouvem as pregações e não praticam. Então o Deus deste século cega o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Deixa o texto aí, vamos tirar alguma coisa a mais aí. Para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Vamos voltar lá para Gênesis 1:26, quando Deus disse naquela reunião lá no céu, naquele conselho divino, e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem. O que significa a imagem? Na imagem de Deus está a essência, a capacidade e a existência. Façamos o homem a nossa imagem. Qual é que era a capacidade de Deus? Governo, poder criativo, conforme a nossa semelhança, que funcione como o ser humano restaurado
como filho de Deus, tem a sua capacidade restaurada, a sua vida eterna restaurada, a sua gestão, o seu domínio próprio restaurado. Mas o Deus desse século cega o entendimento para que a luz do Evangelho, para que as pessoas não levem a sério o Evangelho, que não tenham e não recebam o Evangelho como luz para o caminho. O que diz o Salmo 119, verso 105? Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então a incredulidade, ou melhor, viver uma vida sem compromisso, sem obediência, traz cegueira espiritual, traz dormência. E aí a pessoa que se torna incrédulo, aí a palavra, a pregação não tem sentido. Esses ensinos, assiste aqui como que um ritual, não como que um preparo para a vida. Agora eu faço uma pergunta para todos aqui, cada um responde. O que você faz do culto que você vem? Um ritual ou um expediente de preparo para se ajustar, para conhecer, se ajustar e praticar a vontade de Deus? O culto para você vem buscar preparo ou vem aí para oferecer o meu culto? Então, e aí o pior é que fica aqui com o corpo sentado, mas a cabeça viajando. Não é verdade? A maioria é assim mesmo, e não adianta dizer que não. E aí? Como que a luz do Evangelho da glória irá restaurar a imagem de Deus que foi colocada em você e foi o pecado, ofuscou, corrompeu, estragou? O Evangelho tem um dos poderes, do propósito, é restaurar a imagem de Deus que está em você. Amém? Leve a sério isso. Não adianta saber os textos. Querido, querida, cada palavra, cada ponto, cada cada vírgula na palavra tem um poder tremendo. A palavra não é apenas um enchimento de espaço aí, como um ritual de um culto. Não, a palavra é semente, é instrução, é viva, é eficaz, é poderosa. Mas ela é viva, eficaz e poderosa se praticada, se levada a sério. Amém? E o terceiro conceito que eu tenho falado aqui, a lei da semeadura. Então, são as escolhas da semente, do que semear, aonde semear, quando semear, quanto semear. Deve partir a busca da semente para semear, é para atender às suas necessidades. Eu ouvi de um filósofo um comentário sobre sabedoria. Ele disse: hoje, a classe de gente que melhor está representando e vivendo a sabedoria é o agricultor.
Porque o agricultor exercita a sabedoria. Ele cuida da terra. Ele prepara a terra. E de acordo com o que ele quer colher, ele escolhe a semente e planta e semeia. Ele sabe em que estação cada cultura lhe é própria. Ele sabe até a influência lunar sobre a agricultura. Então o agricultor é um dos que ainda exercitam a sabedoria. Eu pergunto a esse auditório: você tem levado a sério a sabedoria? A sabedoria é quem nos ensina isso, que nos mostra a ver as diferenças, a discernir o tempo, a procurar gerir solução para atender a necessidade.